Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir de comunicação em Brasília. Vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 17 de abril de 2023. E vamos ao destaque do dia: salário mínimo de R$ 1.389 no ano que vem. E que pode aumentar ainda mais caso a nova regra de gastos do governo seja aprovada no Congresso. A estimativa faz parte de projeto de lei de diretrizes orçamentárias detalhado hoje pelo governo. E que também prevê crescimento da economia. Ney Pereira. O projeto da LDO prevê que o governo vai deixar de gastar mais do que arrecada a partir do ano que vem. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. BNDES lança linha de crédito de R$ 2 bilhões para agricultores que exportam, investirem em equipamentos produzidos aqui. Realizar o sonho da casa própria para quem mais precisa. E garantir que cada vez mais brasileiros tenham acesso à água encanada e esgoto. Temas da entrevista ao vivo com o ministro das Cidades, Jader Filho. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Mais moradia para quem precisa. Garantindo também à população direitos básicos como acesso à água e esgoto. Algumas das prioridades do Ministério das Cidades, que deve investir em parcerias também com a iniciativa privada. E quem participa hoje do programa ao vivo com a gente e explica tudo é o ministro das Cidades, Jader Filho. Olá, ministro, uma boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Ministro, vamos começar falando então do programa Minha Casa Minha Vida, que foi relançada pelo governo federal. Explica pra gente o que é que mudou nessa nova versão do programa. O programa tem diversas mudanças, começando pelo valor que vai atender dentro, por exemplo, do faixa 1, né? Ele sai de 1.800 para 2.640. Com isso, nós vamos poder atender um maior número de famílias, né? Porque essa é a renda familiar e com isso a gente vai poder atender um número maior de famílias. A outra é a meta que o presidente nos deu, né? Que é para todo esse programa, para o programa Minha Casa Minha Vida, seja daquilo que o Orçamento Geral da União, seja daquilo que é feito através do FGTS, que são 2 milhões de unidades habitacionais. Fora disso, também algumas mudanças, por exemplo, com a questão da escolha dos terrenos. Os terrenos agora não poderiam ser distantes dos centros urbanos. Eles teriam que ser em áreas contíguas. Eles teriam que ser perto, por exemplo, do posto de saúde, do creche, da escola, enfim, do próprio comércio, fazendo com que as pessoas que moram naquelas novas unidades habitacionais que serão contratadas, elas possam estar próximos dos equipamentos urbanos. Então nós fizemos, na verdade, algumas atualizações. Pegamos aquilo que deu certo nos programas anteriores, no Minha Casa Minha Vida, viemos avaliando isso e fazemos essas mudanças a partir daquilo que não deu certo. E a gente acredita que com isso a gente vai atender melhor as pessoas que vão morar nessas novas unidades habitacionais. Pois é, inclusive entre essas mudanças vocês fizeram alguns ajustes na faixa de renda da chamada faixa 1, né? Ela passou a ser para quem ganha até R$ 2.640 por mês, ministro. Por que foi necessário fazer esse ajuste e o que vocês esperam com ele? Então, com isso, nós vamos poder atender um maior número de pessoas, né? Um maior número de famílias serão atendidas, porque com isso você eleva um pouco mais. Porque antes, com o valor era R$ 1.800, você limitava até a renda dessas famílias. Como também houve uma atualização também por parte do salário mínimo, com isso também a gente está podendo atender também, a partir dessa mudança que houve no salário mínimo, poder atender essas pessoas também. Ministro, e nesses primeiros 100 dias de governo aí, que balanço que a gente pode fazer aí do programa Minha Casa Minha Vida? Houveram avanços significativos, né? Nós, nesses 100 dias, nós já fizemos de retomada de obras, que eram obras paralisadas, porque quando nós chegamos lá, nós tínhamos cerca de 186 mil contratos ativos.
Desses 186 mil, haviam 83 mil unidades que estavam paralisadas. E aí nós começamos a fazer um trabalho com diversas portarias, diversos diálogos que fizemos com entes municipais, entes estaduais, e nós já conseguimos retomar mais de 11 mil obras dessas que estavam paralisadas. Obras que tinham até mais de 10 anos de paralisação, até porque nos últimos 4 anos não foi feita uma única contratação no faixa 1, que são daquelas pessoas que mais precisam. E também já entregamos, nesses 100 dias, mais de 6 mil unidades habitacionais. São mais de 6 mil famílias que agora estão tendo um lar para morar. Até porque, Mariana, as pessoas que têm necessidade, que hoje moram em aluguel, as pessoas que moram em situação de rua, ou as pessoas que moram em áreas de risco, elas têm pressa. E essa foi a orientação do presidente Lula para que a gente pudesse entregar o mais rápido possível essas unidades habitacionais. E foi isso que nós fizemos. E nós vamos entregar até o final do mês de abril, mais de 9 mil unidades habitacionais, com isso atendendo um maior número de famílias. Pois é, e aí até o fim do governo, então, qual é a meta de unidades a serem entregues? E queria saber também se tem previsão de obras em todos os estados. Então, todos os estados, né? Nós estamos fazendo uma divisão regional, fazendo uma análise a partir do déficit habitacional que existem nas regiões, que existem nos estados. A meta que o presidente traçou foi uma meta de 2 milhões de unidades habitacionais nesses 4 anos, e essas metas serão distribuídas pelas unidades federativas. E aí, obviamente, mas sempre acompanhando aquilo que tem de déficit habitacional em cada uma dessas regiões e cada um desses estados. Ministro, o senhor falou aí em cerca de 80 mil obras paradas, né? Dessas, todas estão sendo retomadas? São 83 mil unidades habitacionais que estavam paralisadas. Como eu disse, dessas 83 mil nós já retomamos mais de 11 mil dessas obras e vamos continuar retomando. E tem algumas que nós precisamos discutir com o judiciário. Tem algumas dessas obras que estão judicializadas pela Caixa e pelo Banco do Brasil. E aí, obviamente, é um diálogo que precisa ser feito com o judiciário, de que maneira a gente vai tratar isso. Porque são empresas que entraram em recuperação judicial, outras são obras que foram ocupadas por pessoas e aí já tem muitos anos de ocupação. Então, precisa ser feito um diálogo com o judiciário para saber de que maneira essas que estão judicializadas, como é que nós enfrentaremos esse problema. Mas boa parte dessas unidades habitacionais serão retomadas e a gente acredita aí que nos próximos meses a gente já tem um bom número para poder apresentar. Aqui estamos falando de obras residenciais, né? Isso, unidades, quando eu falo de 11 mil, são mais de 11 mil unidades habitacionais que foram retomadas. Ministro, vamos começar a falar um pouquinho de saneamento básico, porque o nosso tempo é curto e a gente quer muito abordar esse assunto com o senhor. Recentemente foram atualizadas as regras de saneamento e abrem a possibilidade aí para investimentos no setor. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa questão do saneamento, o que muda nas cidades quando se leva mais água e mais esgoto para a população. Veja bem, Mariana, quando nós nós chegamos ao Ministério, nós identificamos que tinha uma data, que era a data do dia 31 de março, que boa parte de vários municípios da região norte e nordeste ficariam desassistidos de recursos públicos federais. Estariam impedidos de receberem recursos públicos federais. Seriam cerca de 1.113 municípios com uma população de mais ou menos 30 milhões de pessoas. Nós fomos até, obviamente, a Casa Civil, apresentamos esse número, ficamos muito preocupados porque, imagina, são municípios das regiões mais pobres do país, que precisam de água, que precisam de esgoto, e nós estaríamos impossibilitados de fazer transferência de recursos para essa área tão importante que é a saúde para a nossa população. E aí nós fomos até a Casa Civil, fomos até o presidente, levamos o problema, e a orientação do presidente foi o seguinte: nós temos que fazer investimento. Ninguém vai conseguir fazer saneamento básico e alcançar a universalização em 2033 se nós não somarmos esforços. E aí o governo federal fez facilitar, a partir dessas alterações, a partir desses decretos, para que mais investimentos venham a ocorrer. Por exemplo, havia um limitador das parcerias público-privadas, até 25%. Esse limite acabou, não existe mais esse limite.
Com isso, obviamente, a gente vai conseguir fazer a partir das PPPs, que são as parcerias público-privadas, trazer mais investimentos. E numa conta bem, vamos dizer assim, bem tranquila, bem modesta, a gente acredita que nos próximos 10 anos, nós vamos aí, só com essas mexidas que foram feitas no decreto, nós vamos ultrapassar a marca de 120 bilhões de investimento em água e esgoto. Então, essa união... público e privado, exatamente. somados. A união dos investimentos entre o setor público e o setor privado é que vai permitir fazer a universalização. Ninguém sozinho alcança. Para nós não importa de onde vem o investimento. O que se quer é alcançar a universalização. E nós só acreditamos que a universalização só vai se todos somarem esforços para que a gente possa alcançar esses números. Agora, ministro, para a gente encerrar, qual é o perfil das cidades que vão receber aí esses investimentos de saneamento? A nossa ideia é que todos os municípios do Brasil possam ter água e esgoto de qualidade. E para isso, como eu disse, nós precisamos buscar ter investimentos. Em determinados ambientes, a iniciativa privada não quer estar lá. E naquele lugar é que o Estado, enfim, é que o serviço público tem que estar, porque a gente não pode fazer diferença. Todos os brasileiros têm direito a água e esgoto. Como eu disse, água e esgoto é saúde. E a gente precisa estar isso. Onde a iniciativa privada puder alcançar, a iniciativa privada faça o investimento também. Então é isso. A gente está dando, na verdade, a partir dos decretos, dando liberdade. Naquele lugar onde puder ter investimento público, vai ter investimento público. E onde tiver que ter privado, ter privado. E é isso que os decretos trouxeram. Tá, rapidamente só para a gente entender, tem alguma região que seja foco do governo, que o governo quer tratar com prioridade nesse aspecto? Não, na verdade, a universalização ela tem que ser alcançada, a meta é essa. A meta do marco é que nós alcancemos no Brasil como um todo essa meta da universalização, que é 99% de água e esgoto e 90% de saneamento, 99% de água e 90% de esgoto. Bom, nós conversamos com Jader Filho, ministro das Cidades. Ministro, obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil. Eu é que agradeço a oportunidade de poder esclarecer e estamos às ordens aqui para trazer mais informações do Ministério das Cidades.